Eu, você, nós já experimentamos em algum momento o que seja a culpa. Sim ou não? De repente erramos durante a nossa trajetória e achamos-nos culpados pelo erro ou por tê-lo cometido. Ou então pecamos e aquilo fica impregnado, não sai da gente até que principalmente quando nós consideramos que o pecado passa a ser um tipo de iniquidade, seria alguma coisa mais consciente e repeticiosa. Aí então, a consciência pesa mais ainda. Mas aí você diz assim, olha, mas seria uma ótima ideia se não existisse a culpa. Sim. Seria bom? De um lado seria ótimo, porque você não ficaria carregando um peso. Porque culpa é isso, é peso. Mas se não fosse a culpa, não existiria a Índia, por exemplo, com milhares de religiões, purificações, Ganges, incensos. Pensou nisso? Se não fosse a culpa, onde iria parar o islamismo? Quem estuda um pouco sabe do que eu estou falando. Se não fosse a culpa ou o medo do juízo e as consequências relacionadas a ela, onde estariam as religiões da terra? Em outras palavras, eu estou dizendo que as religiões da terra tiram proveito da culpa. Talvez você esteja aqui nessa manhã e alguém que você conheça também esteja fazendo uma espécie de chantagem com você. Ou você faz isso, ou eu conto que você aprontou. Você já viu isso? Ou você me ajuda nisso, ou eu abro a boca. Eu jogo farinha no ventilador. Mais ou menos assim. O que a culpa anda fazendo no meio da humanidade? O que a culpa faz dentro da igreja? Há quem peça perdão por um pecado a vida inteira. Não acredita que, quando se arrependeu e confessou, recebeu o perdão. Ainda está matutando, como diz o baiano, matutando aquilo ali. Aquele pecado que Deus chega assim e fala assim, qual? É esse? Não lembro mais dele. Mas, Senhor, é esse pecado? Não lembro mais dele. Já foi.
Mas a pessoa, ela está com alguma espécie de neurose que não saiu dessa ainda. Ou não se sentiu perdoada porque não achou alguém para abrir o coração. E eu adianto dizendo que não é qualquer um que você vai encontrar. E não é para qualquer um que você pode fazê-lo. Tá? Fique bem claro isso. Pastor, eu tenho um desejo enorme de não me confessar para alguém, mas abrir meu coração para alguém, porque aí eu vou entender que eu realmente falei. Que eu joguei para fora o lixo. Tem gente que precisa disso. Mas não faça isso de qualquer maneira, de qualquer forma e com qualquer pessoa. Existe princípio para isso, critério para isso. Se não fosse a culpa, o que seria do espiritismo kardecista? Porque a doutrina da reencarnação é uma doutrina de purificação da culpa. Sabia? Purificação da culpa. Ora, se eu não fui bem nessa vida, então na outra vou ser melhor. Vou fazer diferente. O que seriam deles? E nós, evangélicos? Por aí, gente, e você sabe do que eu estou falando, sabe que isso não é história em quadrinho, não é lorota. Pastores ficam milionários por causa da culpa. A culpa de algumas pessoas tornam esses lobos milionários. Sabe? Mais ou menos assim, se você não dizima, se você perde algumas reuniões, se domingo você não vai à igreja, cuidado, hein? Começa assim, cuidado. Pronto, aí já pesou na sua consciência. Aí você diz, não, mas eu não sei de nada, quem está falando sabe de tudo, então eu não vou faltar uma reunião, eu não vou deixar de dizimar, porque Deus vai me arrebentar. Deus vai acabar comigo. E a partir daí você se torna um culpado. Culpado por causa da palavra de lobos. Muitas pessoas entregam seu cérebro para ser guiado por lobos. Se não fosse a culpa, o que seriam dos psicanalistas? Psicólogos, psiquiatras? O que seria de Freud? O que seria de Lacan? O que seria de Carl Rogers? Fazer o quê? Ninguém tem culpa. Está todo mundo bonito na foto. Aí não dá trabalho para psicólogo, para psiquiatra, não é verdade? Isso, queridos, nos ensina que a culpa está na base de quase tudo que nos move. Quase tudo que nos move. Não só na sociedade, mas também no ambiente da religião. E se você entrou aqui com esse fardo de culpa,
Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você vai sair daqui leve. Em nome de Jesus. Você vai deixar isso aqui, tá? Não vai levar para sua casa de novo, não. Vai deixar os pés aos pés de Jesus. Vai dizer hoje, Senhor, olha, estou entregando todo o fardo pesado de culpa, não quero mais isso para a minha vida, eu quero crescer. Algumas pessoas estão no mesmo lugar desde quando aceitaram Cristo, porque estão carregando o fardo da culpa e não conseguem fazer mais nada, não conseguem fazer coisa alguma, ficam como que presos, engessados. Abra sua Bíblia no Salmos 32. Dá para projetar aí Salmos 32? Se for possível, a gente lê no telão. É NVI, a minha Bíblia é atualizada sempre. E fica diferente, né? Salmos 32. Ó Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti. Não, Salmo 32. 32. E aí, ó, é isso aí. Agora sim. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Vamos lá. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso, ore a ti. Há tempo de te poder achar. No transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo. Preservas-me da angústia. De alegres cânticos de livramento me cercas. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. De outra forma, não se sujeitarão. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Amém. Até aí. Prestou atenção no texto? Quero fazer algumas considerações. Iniquidade, como eu havia dito, é uma distorção, é o passar dos limites, rebelar-se contra Deus, é uma espécie de injustiça, de arbitrariedade,
de faccionismo, excede errar o alvo. Pecado é transgressão. Transgressão é errar o alvo. Você mira e erra o alvo. Porém, iniquidade vai além. Dolo é a realização de ato ilícito que prejudique a outrem. É uma espécie de dissimulação, de ocultação por uma pessoa de suas verdadeiras intenções e sentimentos. Em outras palavras, hipocrisia, fingimento. Versículo 1 e 2 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Não esqueça desse é. Bem-aventurado, mais do que feliz é você. Mais do que feliz sou eu. Mais do que feliz é a igreja reunida nesse lugar, nessa manhã. Por quê? Porque as nossas transgressões foram perdoadas e o pecado foi coberto em nome de Jesus. Percebe isso? Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Esses dois versículos primeiros aqui me dá a impressão, e eu sonho em cima deles. Veja bem, você como família, de repente tem alguma situação complicada em casa para ser resolvida. E o homem sai de casa, sabendo desse problema, sabendo dessa situação, para ser resolvida. E todos estão apreensivos. E de repente, a solução acontece. E após 8 horas de trabalho, o homem volta para casa e chegando, ele não quer nem dar detalhes. Ele já chega para sua esposa e diz: olha, sabe, esse problema aqui está resolvido. E a esposa, né, não acontece com todos, mas essa esposa que eu estou me referindo, ela, mas como aconteceu isso? Que jeito? Me fala aí, me conta, me dê os detalhes. Nem toda mulher é assim, né? Mas só estou dando um exemplo. Deu os detalhes, mas ele não quer nem saber de detalhes. Ele já chega com toda alegria, com toda satisfação, com esse gás todo, dizendo: ó, o problema está solucionado. E é isso que importa. E o salmista, antes de falar do seu drama, antes de expressar o que ele estava vivendo naquele momento, ele chega já com essa alegria toda. Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Aí no versículo 3, a gente lê assim: enquanto calei os meus pecados. Queridos, isso é uma coisa que não dá certo. Isso está fadado ao fracasso. Esconder pecados nunca deu certo e nunca vai dar certo. Hora ou outra alguém vai descobrir. Hora ou outra vai vir à tona. Não tem jeito. Aí as mulheres, né? Oh, que beleza! Que beleza! Mas não deu certo na experiência de Davi. Não vai dar certo na minha nem na sua. Sabia disso? É palavra de Deus. Enquanto calei
Vou ficar quieto, não vou falar nada. Vou guardar só para mim. Vai chegar uma hora que, se alguém não descobrir, ou se não vier à tona, você vai explodir. De tanta culpa. De tanto peso. De tanto fardo. Aí ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, enquanto não os revelei, enquanto não falei para Deus, enquanto não joguei para fora, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Há algumas pessoas que se encontram enfermas e não é, o diagnóstico não é patológico, é emocional. E às vezes causado por causa do pecado, pelo pecado. Dizendo, olha, enquanto eu não me abrir, enquanto eu não confessei os meus pecados para Deus, eu fui me definhando. Dores por todo o corpo. Dores nas minhas juntas. Dores nas articulações. É isso que o pecado faz. Ou pelo menos um dos resultados do pecado, das consequências do pecado. E ele explica por que acontecia isso. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Quem consegue ser perseguido por Deus e ficar em paz? Ninguém consegue. Davi tinha essa sensação. Deus está me perseguindo, porque eu não me livro dessa culpa. Isso não sai de mim. Eu quero sair da culpa, mas ela não sai de mim. Eu saio da cena, mas a culpa não sai. Assim é para todos, assim acontece com todos. Todo ser humano passa por isso. E de repente, Davi, ele diz assim, bom, a tua mão pesava sobre mim, mas com certeza não era para minha aniquilação, era para minha restauração. Porque isso me forçou a um momento parar, deixar de esconder e confessar. O meu vigor se secou como no calor do verão. A figura aproximada aí do original é, olha, eu fui tão... Essa mão pesava de noite sobre mim que o meu vigor se tornou num torrão. Num torrão. Nada. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu fui torrado por Deus e virei um torrão. No original é isso. Aí ele diz, confessei-te o meu pecado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, olha, o pecado é meu. Não divido com ninguém. E aí você diz, amém, graças a Deus por isso. Que seja só dele. Ou que seja só de quem está na minha direita, na minha esquerda, que não seja meu também. Bastam os meus. Não é? E Davi estava dizendo isso. Eu pequei. Ninguém tem culpa porque eu pequei. Ninguém é culpado porque eu pequei.
Hoje também existe uma novelinha por aí que, quando alguém é acusado de pecado e não tem mais para onde correr, ele diz assim, eu pequei, mas fulano de tal também estava junto. Fulano de tal também testemunhou e não me falou nada. Como se eu precisasse que me falasse que era pecado. Como se eu precisasse de aviso, né? Aí Davi diz, não, eu pequei e eu vou assumir essa bronca. Que nessa manhã nós tenhamos essa atitude também em nome de Jesus. De dizer, Senhor, esse pecado eu cometi, independentemente do que eu tenha ouvido, independentemente do que tenham me falado, independentemente do que eu tenha visto, eu pequei contra o Senhor. E aí eu e tu. É vertical. Eu e tu, eu e tu, eu e tu. Mais ninguém aqui. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Como é bom, queridos, maravilhoso sentir-se perdoado. Não é? Quando você erra com alguém, e depois de um tempo, depois que a raiva passa, né? Porque sempre tem esse momento de raiva, de ira, de rejeição. Aí você chega para a pessoa e diz assim, olha, meu amigo, meu irmão, eu errei com você. Você não fala em que você errou? Errei contigo nisso, 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 nisso. E eu quero te pedir perdão. Quando a pessoa responde positivamente, diz, não, eu te perdoo, sem problema, você se sente aliviado, não é verdade? Você diz assim, olha, nosso relacionamento vai continuar. Nós vamos continuar sendo bons amigos, boas amigas. Vamos continuar sendo boa gente de Deus, porque o perdão se estabeleceu. Mas e quando esse perdão não vem? E quando esse perdão, ele não acontece? E aí? Como fica? Davi, ele chega aqui, antes mesmo de falar como ele se encontrava, versículo 1 e 2, ele se alegra, ele conta, e depois ele diz, olha, enfatizando, né? Eu me calei, a minha saúde se deteriorou. Eu me senti assim um idoso 2 vezes. Me senti como alguém de 80, 90 anos. Me senti enfermo. Aquela robustez de Davi e a sua disposição deu lugar a essas dores no corpo, que eu já citei aqui, que eu já falei. Aí, quando a gente lê Charles Spurgeon, ele diz assim, ele diz assim, Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. O que seria pecar com sucesso? Seria você cometer um pecado e não ficar com culpa, não sentir culpa alguma. De um lado seria, pequei com sucesso. De outro lado, você seria alguém assim,
frio, vazio, obstinado, seco, sem sentimento algum. Não seria assim? Seria mais ou menos isso. Mas como Spurgeon disse, Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Por isso que a culpa chega. Por isso que dia e noite a mão dele pesa na minha vida, pesa na sua, pesa na nossa vida. Mas o fim disso é conserto. O fim disso é restauração. O fim disso é colocar eu e você em pé na presença dele. Aleluia. Graças a Deus por isso. Você quer permanecer em pé na presença dele? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Jesus já pagou ali todo o preço. John Donne disse acerca do pecado: o pecado é uma serpente. Aqueles que encobrem essa serpente e mantêm esse réptil aquecido, provará de sua picada mais violenta, e seu veneno se espalhará com malignidade de modo eficaz. Queridos, o pecado é isso. E enquanto ele não vem à tona, enquanto ele não é confessado, existe o risco dele se espalhar. Se espalhar e prejudicar outros ainda. Davi, ele tentou encobrir seus pecados, fingindo que nada havia acontecido, mas não funcionou. E Provérbios 28:13 diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Aleluia. Olha, chama a sua atenção para esse versículo aqui. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. E prosperidade aqui é nos mais variados aspectos. É abrangente. Você não vai prosperar sem cobrir as suas transgressões, sem cobrir os seus pecados, mas se você confessar e abandonar, a misericórdia o alcançará em nome de Jesus. É Deus na minha vida, é Deus na sua vida, é Deus nessa manhã em nome de Jesus. Davi ficou debilitado, talvez ele ficou febril, talvez ele tenha ficado desidratado, sequidão de estio. Assim ele se sentia. Tiago escreve: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Vou falar mais um pouco disso. Alguns instantes. Esse ficar calado, enquanto ele se cala, enquanto não se procura ajuda, isso serve para mim e para você também. Enquanto ele não buscou a sinceridade terapêutica de alguma forma, de confissão, enquanto ele não teve coragem para chegar para Deus e dizer: Deus, ó, esse é o meu pecado, é mais ou menos o que acontece conosco. Você não confessa, por quê? Eu não procurei ajuda, eu não tive força suficiente, sinceridade à altura para procurar alguém para me ajudar. Por isso não fiz nenhuma confissão. Eu não tive ainda a iniciativa de procurar uma pessoa honesta, singela,
pura, discreta principalmente, no Senhor, para abrir o meu coração. E aí, sabe, você vai carregando isso. É o que eu falei inicialmente. Tem gente que tem necessidade de procurar alguém para falar. Senão vai explodir em algum momento. Outros já não precisam de quem quer que seja. Já chegam direto para Deus. Foi o que Davi fez. Ele chega para Deus. Ele não precisou de nenhuma intermediação. Ele chega para Deus e diz: olha, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Meu pecado foi esse. Meu pecado foi matar Urias. Foi o meu relacionamento de adultério com Batseba. Chegou para Deus e jogou limpo. Mas tem gente que, se não passar por uma pessoa confiável, criteriosa, idônea, confiável, discreta, não está bom. Porque a partir daí, ou desse processo, essa pessoa será curada, ela será restaurada. E de repente, se essa pessoa é idônea, criteriosa, discreta, vai acompanhá-lo até a sua restauração. É assim que acontece, queridos. A cura também vai por esse caminho. Se a gente guardar essa acumulação toda, vamos adoecer. Tem gente que precisa de outrem para ser aconselhada. Por isso que existe o aconselhamento pastoral. Por isso que esse aconselhamento pastoral tem a sua significância. Mas Davi foi direto com Deus. Confessei-te o meu pecado. Quando confessamos os nossos pecados, sabe o que acontece? Primeiro, eles são lançados fora. Diga assim: são lançados fora. Segundo, a sua dívida e a minha são canceladas em nome de Jesus. Você diz: eu não devo mais nada. Não devo mais nada. Já estou perdoado. Todo registro de pecado contra você é removido. Não existe mais registro. Onde estão os registros aqui de pecado cometido? Não tem mais. Já foram removidos. Os seus pecados não contam mais. Jesus pagou por eles na cruz. Aleluia. Por isso que eu falei de início que você vai sair daqui leve. Você vai sair daqui flutuando na presença dele. Porque ele lançou fora os pecados. Sua dívida foi cancelada. Os registros foram removidos. Eles não contam mais em nome de Jesus. Quando a gente vai lá para o texto do filho pródigo, a gente percebe a atitude dele depois que ele foi, gastou tudo e tal. Ele se arrepende. E qual foi a sua atitude depois do seu arrependimento? Ele disse: voltarei. Irei ter com meu pai. Esse voltar do filho pródigo foi a sua confissão. Esse voltar foi o seu arrependimento. Tanto que o texto nos ensina que quando ele chega próximo ao pai, o pai o avista de longe, diz o texto, disse: olha, é meu filho. É meu filho que eu estou avistando. É ele, não pode ser outro. Tenho absoluta certeza que é ele. E ele vai chegando perto. Antes que ele falasse tudo, o pai o abraça e diz: você está perdoado. Você está perdoado. O voltar do filho pródigo
foi a sua confissão? Qual será a sua confissão nessa manhã? Que pecado você está confessando? Sabe, às vezes eu fico pensando assim, como nós somos falhos, somos seres humanos, às vezes nós fazemos algumas coisas que nós pensamos que não é pecado. Mas depois, quando a gente acorda, a gente se dá conta de que pecamos. Ah, pastor, foi desse tamanhozinho assim, ó. Como se Deus dissesse assim, olha, o pecado pequenininho não vai ser pecado, mas o grandãozão, aquele que você considera enorme, aí sim. Para Deus não tem tamanho de pecado. Não existe para Deus isso. O Senhor disciplinou Davi quase 1 ano e o fez infeliz, até que ele se humilhou e confessou os seus pecados. E essa disciplina, ela não foi, como eu já disse, a disciplina de um juiz em relação a um criminoso. Ah, você é um criminoso? Então eu vou te julgar agora à altura. Vou te condenar. Eu vou pisar em você agora. Vou te achatar. Não. Essa disciplina foi a disciplina de um pai amoroso. E o nosso pai é esse, amoroso. Ele está falando aí no seu coração, eu te amo. Não tenha medo. Não tenha receio de falar para mim o que acontece com você. Não tenha receio de dizer para mim o seu pecado. Não tenha dificuldade de confessá-lo. Não tenha restrição alguma. Eu sou seu papai. Eu te amo. Você é meu filho. Você é minha filha. Aí, Davi, para receber o que Deus tinha para ele, o perdão que Deus tinha para ele, para se livrar desse pecado, ele precisou fazer o quê? Penitência? Foi isso? Não. Ele precisou orar 1 semana? Não. Ele precisou jejuar 1 mês? Não. Tudo isso tem sua importância, mas não precisou. Ele precisou apenas confessar. Confessou e recebeu o perdão de Deus. Só confessar, o resto é com ele. A partir do momento que você confessa, você tira o peso dos seus ombros. Lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8 a 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas quando confessamos, o fardo da transgressão é removido. A dívida é cancelada. O que estava distorcido é endireitado. Lembrei aqui daquele cântico das crianças, né? Havia um menino torto
morava numa casa torta, estava num caminho torto, sua vida era toda torta. Mas quando encontra Jesus, Jesus o endireitou. E ele está fazendo isso com a gente. Está torto aí por causa do pecado. E está colocando a gente assim. Eu te endireito nessa manhã. Nessa manhã eu restauro a sua vida. Nessa manhã eu te restabeleço. Nessa manhã eu te coloco em pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Quando somos perdoados, o Senhor acrescenta bênçãos maravilhosas para nos ajudar na restauração. Davi merecia bênçãos? Nenhuma. Nós também, nem tão pouco, não merecemos. Mas é a graça de Deus na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Alexander McLaren disse: o beijo do perdão do Senhor Jesus Cristo remove todo o veneno da ferida. O beijo do perdão do Senhor Jesus Cristo remove todo o veneno da ferida. Sinta-se beijado por Jesus. Somos perdoados para obedecer. Bem-aventurado, mais do que feliz, aquele cuja iniquidade é perdoada. A mão do amor divino pesava em mim até que eu confessei o pecado. Para concluir, eu digo para você, preste atenção nisso. Até para cair, é necessário cair com verdade. E para levantar, é necessário levantar com coragem. Amém?